Aleluia. Vamos orar a Deus agora. Quando o Senhor nos ouve, Ele nos dá até o que nós não pedimos, Ele dá para nós. Não precisamos. E não é só quando merecemos, não. Nós não merecemos nada do Senhor. O Senhor dá por misericórdia. Nunca devemos dizer, apresentamos esses pedidos de oração, opera segundo a fé do coração de cada um. Não. Espera lá. Senhor, atende esses pedidos de oração e opera segundo a tua grande misericórdia. O coração está provado, está dorido, está arrebentado de fé. Está longe, está minguada. Então vamos pela misericórdia de Deus. O Senhor disse, misericórdia quer e não sacrifício. O Senhor disse. Nem fanatismo também. Essa graça não é de sacrifício. Não está se sacrificando para fazer a vontade de Deus, porque você está ainda na carne. Se você se tornar em espírito, você vai perder esse sacrifício, vai ter prazer na abstinência, na santificação, na consagração a Deus também. Tem bastante pedido, tem irmão Vanderlei também, diácono de Guarulhos, ele caiu de uma altura de 7 metros, irmãos, quebrou, fez fratura exposta, quebrou uma porção de coisa. Ele subiu para segurar o neto e o neto não caiu, quem caiu foi ele. Vamos orar por ele também. Tem a família do nosso irmão Efraim também. Perdeu um filho, é dolorido, uma filha. Ele perdeu 2 de uma vez, num desastre, na quinta-feira. Eles queriam sair às 1h da manhã, queriam sair para dar uma volta, e a mãe falou, não sai, não sai, porque eu não estou sentindo aflição. Foi, daí um pouquinho, bateram o carro, morreram os 2. Ele foi o funeral deles também. Vamos apresentar a família para que o Senhor guarde e abençoe também. Sabemos uma coisa, o Senhor não erra, nem se equivoca também. Se equivoca, não comete equívoco. Então vamos apresentar essas causas, esses problemas, essas necessidades, tribulações, viagens de servos de Deus também, famílias, de pessoas testemunhadas desta bendita graça também. Cada vez sobe mais o contingente das pessoas esclarecidas, fazendo o Senhor chegar a eles também, onde está Cristo com o poder, a virtude, a santidade, a sinceridade e a palavra da vida eterna para salvar o pecador também. E quanto ao batismo, o batismo é uma parte individual, é um livre-arbítrio que a pessoa toma, nem manda batizar, nem fala para batizar também. As pessoas que vieram de denominações e que se batizaram também lá, não te apressa também, ninguém vai te mandar batizar, você vai sentir a necessidade da tua alma, na hora certa também. Não adianta para nós falar, precisa ou não precisa. Enquanto a promessa do Espírito Santo também, tem pessoas lá fora seladas também com a promessa do Espírito Santo, falam línguas também. E quando o Senhor chama, se é do Senhor, permanece a língua. Se não é do Senhor, a língua se extingue. É uma maravilha essa obra. Se é do Senhor que selou lá, a língua permanece. Se não é, se extingue a língua também. Depois o Senhor sela ele com a verdadeira promessa do Espírito Santo. Esta obra que é coisa fina, irmão. Não é para qualquer um, não. Você não é qualquer um. Você é o meu escolhido para vir nesta graça e dar a coroa da vida eterna. Não é o homem que escolhe. Eu quero aquele outro. O dono desta obra é o Senhor que morreu para nos pagar, no duro madeiro da cruz. Então vamos a Ele por a causa, a necessidade, a família e nós mesmos nas mãos do Senhor, para que o Senhor nos guarde e abençoe também. Que Deus tenha piedade de todo o seu povo e que Deus tenha misericórdia de todas as criaturas também, os testemunhados, de toda a humanidade, todos os governos. E vamos continuar pedindo chuva. Vamos pedir chuva hoje de novo também. Um dia aqui, posso contar, um dia eu sou... Uns anos atrás, uns 15, 20 anos, não chovia, teve meses e meses sem chuva, se foi racionado energia, foi racionado água, foi racionado, e não chovia. E eu pedi 2, 3 cultos para lá e ninguém orava. E um dia, uma quinta-feira, eu pus no meu coração, hoje não levanta aqui, não tem palavra, não tem nada, vai ser oração, mas também tem que orar. Aí orou meu irmão, nada, o outro, nada. Já era para ter levantado, e nada. Eu falei, Senhor, não levanto daqui. Aí outro irmão orou, foi esse aí vai apresentar. Também, não apresentou. Aí eu levanto. Aí o Senhor levantou o irmão na oração, orou, apresentou a chuva, no dia seguinte começou a chover também. Glória a Deus. Então, nós cremos que o Senhor pode fazer chover também.
E a pessoa disse depois, se uma formiga que chorou que vai chover, você vai chover? Eu não faço chover, mas a minha oração faz Deus fazer chover, faz Deus chover. Então vamos ao Senhor com fé, pediremos a sua palavra e os dons também, que também faz as nossas almas a edificação nesta graça maravilhosa. Todos unidos debaixo do sangue do concerto eterno, buscamos a face de Deus em santa oração. Amém. Coisa para nós. Se os discípulos viessem, voltassem na terra para dar uma olhadinha, eles iam dar risada de nós. Que fordável que vocês são. Vamos ler, irmãos, 15 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ver com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. É um pouco extenso, vamos ver rápido. Santíssima na vida do cristão, da obra de Deus também. 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e na qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se vos retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, das quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis escrito. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos estão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o outro inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. É quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isto se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebemos, que amanhã morreremos. Se não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-os para a vergonha vossa. Que alguém dirá: mas como ressuscitarão os mortos? E com que corpos dirão? Insensato, que tu semeias não edificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo, produto a qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela.
Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Primeiro homem é da terra, terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os corpos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno com a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Nosso trabalho não é no mundo, não é no homem. O nosso trabalho é em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amor, nossa paixão, nossa vida, o nosso presente, nosso futuro e a nossa aposentadoria no reino celestial também. É o nosso trabalho. O trabalho que Ele nos deu é trabalhar para o bem da obra de Deus, trabalhar para o bem das almas, trabalhar pela nossa própria alma, trabalhar para que nenhum impedimento seja posto aos que vêm tomando conhecimento desta obra também, fazendo parte dela, desfrutando também desta bendita obra, comendo, bebendo, se robustecendo, crescendo, se transformando também num ser também sempre inútil, mas inútil é aquele que Deus não usa. Aquele que Deus usa é bem útil na presença de Deus e na sua bendita obra também. E vai também aquele que vai desfrutando, vai vivendo, vai se alimentando, vai crescendo, se transformando, vai passando as suas etapas e também se transforma num trabalhador também nesta bendita obra, porque todos nós queremos trabalhar nesta bendita e santa obra. A criança nasce, cresce, instruída, é alicerçada, é posto sobre ela um ofício, um ideal, um objetivo, e ela segue o curso do seu dom que está nela também. Não adianta querer pôr uma colher na mão de um médico, que ele não vai pegar a colher. Não adianta pôr um bisturi na mão de um pedreiro, que ele nunca vai ser. Tem gente que gosta da graxa, ele é sujo assim, não porque ele gosta de sujeira, ele se sente bem em viver com macacão sujo assim, ele gosta, ele se sente bem trabalhando, e outro não gosta, outro gosta de estar mofadinho, com lápis limpo, enfim. E assim o Senhor espalhou, ele acendeu a lâmpada no coração do homem também, para que já pensou todo mundo fosse fazer a mesma coisa, todo mundo ia fazer a mesma coisa, ia ter confusão. Então Deus deu para cada um uma participação na face da terra também. O engenheiro, o cientista, o químico, o governador, o presidente, o rei, o imperador, não pode dizer: se lixeira aí, que para que serve? Serve para limpar a sujeira, na verdade. Então é útil também. Todos somos úteis na bendita obra do Deus vivo também. E também na obra o Senhor colocou em cada um de nós um dom também. Esse dom puxa para aquilo que nós vamos trabalhar também. É a nossa função, a nossa inspiração. Temos facilidade em umas coisas e temos dificuldade nas outras coisas. Quer dizer, a dificuldade que sentimos nas outras coisas não é não é para nós fazer. Nós vamos fazer o que sentimos facilidade em fazer. Uns são artistas, são gênios de uma coisa e são completamente ignorantes nas outras coisas também. Não tem capacidade. Outros pensam e na cabeça ele faz os malabarismos, e é malabarismo mental. Mas dá uma coisa para ele fazer na mão, ele não sabe nada, ele embaralha tudo, tem as mãos duras e a cabeça desenvolta. Assim também é nesta bendita obra. E Deus vai dar hoje a função para cada um de nós trabalhar nesta bendita obra também. É verdade. E
se trabalha, se rege, se prega, se constrói, se batiza, se morre, se nasce, se chora, se geme, uns se perdem, outros se salvam, se constrói igreja, se faz banco, se congregam, pede a palavra, uns se aflige, outros chora, outros implora pelo filho, pela filha que morreu, que não morreu, outro chora porque morreu, outro chora porque pecou, outro chora porque não obedece, outro chora porque não tem filho, outro chora porque tem muito filho, não é verdade? Então o Senhor construiu esta bendita obra, chamou toda essa gente aqui com mil pensamentos, mil ideal, cada um tem um gênio, cada um tem uma estrutura, uma intelectualidade para trabalhar nesta bendita e santa obra. É tudo que se vê, tudo que se move dentro da obra de Deus, ministério, músico, encarregado, faxineiro, diácono, cooperador de menor, se pensa em tudo, desde a criança até o velhinho na hora da sua morte, até o enfermo na sua morte também, se pensa em tudo, na construção, na evangelização, na instrução das pessoas, se pensa no futuro da orquestra, no futuro da igreja, e mais que se pensa, né? Pensa na mocidade, na juventude, o pecado que vem vindo aí, como é que vai ser essa mocidade, será que eles vão aguentar? Vai aguentar sim, vai vir coisa brava aí, mas aquele que é do Senhor não vai se perder de maneira nenhuma, e se prega, e se chora, e se geme, e se é tentado e tantas coisas, e não se renuncia a tanta coisa, e às vezes a gente pensa, mas por que eu estou renunciando, por que eu estou coisando, por que eu me dedico a isso, por que eu me dedico àquilo, por que eu abandonei aquilo outro, por que eu abandonei o mundo, por que chega uma hora, irmão, que chega numa encruzilhada, que diz, não, é o batismo, é por causa do batismo fui perdoado, nasci uma nova criatura, o velho Adão morreu, como diz aqui, ressurgiu o novo Adão, para servir a Deus em espírito e em verdade, e Deus te manda dizer, aquele velho Adão não vai ressuscitar mais na tua vida, porque eu matei ele de fato e de direito, diz o Senhor. Será que tem alguma assombração assombrando alguém aqui ainda? Já morreu. É a assombração que está atrás de você querendo te matar, mas hoje Deus expulsa essa assombração para trás de nós, Satanás. É verdade. Então pensamos, é o batismo, medo de perder o batismo, medo de anular o batismo, não tem outro batismo, não tem outra salvação, não tem mais regeneração, não tem novo nascimento, é só um nascimento. Como é que vou fazer? É o batismo, e se sofre por tudo, irmãos e irmãs. E a palavra-chave, irmãos e irmãs, não é o batismo, não é nada destas coisas. A palavra-chave é a ressurreição dos mortos. Tudo que se vê, o que é aparente, o que não se vê, a força, o poder, a virtude, o dom da palavra, o dom da caridade, a virtude de expulsar os demônios, o dom de cura, a fé, o amor, a caridade, a paciência, é para o dia da ressurreição. E como faz a ressurreição, morte, o povo chama o sangue do Senhor Jesus. Cobre com teu sangue, Senhor Jesus. Ninguém se prepara para a morte, ninguém pensa para a morte, ninguém pensa para a ressurreição também. E todo o teu batismo, o teu sofrimento, a tua abstinência é para a tua ressurreição dos mortos. Só vive no esplendor, na glória, na retumbância da graça de Deus, na virtude, no gozo espiritual, celestial, no amor da irmandade, no conhecimento, na fraternidade, não é verdade? Na convivência com a irmandade, no esplendor da glória de Deus e até as coisas desta vida também, tudo colorido, que nem ouvimos a oração, os passarinhos coloridos, e tudo o Senhor fez maravilhoso, mas sim, de repente a morte chega, o homem vira uma geladeira, a mulher também, o ser vivo vira uma geladeira. Então me parece que encerrou tudo. Cadê a glória? Cadê o esplendor? Cadê a palavra? Cadê o perdão? Cadê o Senhor? Cadê Jesus? Cadê o Espírito de Deus? Cadê a construção? Cadê a estrutura? Cadê aquele ser falante? Cadê aquele dom que nos encantava? Cadê aquele irmão virtuoso, poderoso, que falava da glória, falava de Deus, parecia que o céu se abriu? Agora ele está aí com uma pedra, está gelado, não tem vida, vai para baixo da terra, vai ficar isolado, mas dá um glória a Deus, a alma dele vai por o reino da minha glória, vai dormir por um tempo e vai ressuscitar num país maravilhoso e glorioso, que não vai ser na terra, mas no reino da minha glória, diz o Senhor. Então não se pensa na ressurreição, todo esse trabalho, o teu chamamento, o teu perdão, a tua instrução na graça, o evangelho, a evangelização, a constituição dos apóstolos, a santa ceia, os batismos, o sacramento da palavra, tudo é para a ressurreição dos mortos. E quem pensou na morte hoje aqui? Quem se preparou para a morte também?
pessoa vai viajar, ele põe tudo, ele põe escova de dente, põe tela de passar roupa, põe várias mudas de roupa, põe toalha, porque toalha do hotel é vermelha, esquisita, põe isso aqui, põe chinelo, põe uma muda de roupa, põe aquilo, põe a carteira, põe o passaporte. Que mais? Põe uns dólares também, se é para o exterior, né? E põe tanta coisa, né? Não põe nada na bagagem espiritual. Deixa eu pôr o amor, a caridade, deixa eu pôr a santidade, deixa eu ir em comunhão. Glória a Deus, pode ser a minha última viagem, pode ser que na viagem eu também. Alguém aqui que tem que viajar está ficando com medo de viajar. Né? Mas põe o pensamento na morte também. Põe, te prepara também para morrer no meio do caminho também. Leva na tua bagagem enxovalzinho também espiritual. Ah, mas o que é isso? Aqui é a Bíblia, aqui é o binário, aqui é o véu, aqui é as coisas de Deus. Eu vou preparado também. Ou chegou a minha hora, ou chegou a hora de alguém ser evangelizado e vou falar das coisas santas de Deus, mas não se instrui a criança para nada, se instrui para academia, se instrui para ginástica, musculação, para natação, para a escola, para o abecedário, para isso, para aquilo, para a faculdade, para aquilo, e nunca se diz para a criança, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre o poder de Jesus Cristo, a história do menino Jesus, o Filho de Deus. Nunca se diz às crianças, Jesus já foi menino como você também, ele veio para morrer por ti, pelos homens, ele também um dia chegou na idade adulta e teve que morrer, um dia você morrerá também. Você tem que crer em Deus, tem que crer em outra coisa, você tem que crer num corpo espiritual. Esse corpinho que Deus te deu é provisório, é um barracão, é um barraco. Não vai chegar um dia que você vai ter que abandonar esse barraco para construir um barraco, não um barraco, mas um corpo celestial no reino da glória dos céus. Explica para a criança, tudo que nasce morre, tudo que para de crescer começa a cair e morrer também. Mas ninguém ensina. Quem ensina? Vai falar de morte para o filho, vai falar. O pessoal do interior está mais preparado para a morte do que nós. Ele vê o passarinho morrer, vê o leitão morrer na ponta da faca. Na verdade, de lá os animais se matarem, um comer o outro. E o homem na cidade não sabe onde nasce a nascente, não sabe o que é uma nascente, não sabe ver uma flor de amendoeiro, não sabe nada, está aqui na terra, não vê nada. Então, nós nos distanciamos de tudo, quando de repente a morte chega, a enfermidade chega, é um corpo estranho, é um ser estranho. Quando Deus manda a palavra na igreja, a igreja fica assim, todo mundo clamando, Senhor, tomara que não seja comigo. É com todos nós desta bendita palavra que se instrui a criança, se dá instrução, ensina a ler, ensina a escrever, e forma ele. A mãe pega na mão e pega na caneta e instrui ele, e fala de tudo para ele, dá vitamina, e leva no médico, né? Não se fala da morte, ninguém quer a morte, nós também não queremos a morte. O Senhor não quer a morte de ninguém nesta noite, mas que saímos daqui preparados para morrer. Esquecemos que toda a finalidade desta obra é a ressurreição dos mortos. Todo o sofrimento que Jesus fez, toda a sua obra que iluminou o mundo até o dia de hoje, seu esplendor, sua lei, sua estrutura espiritual, seu espírito, induzindo o homem ao caminho do bem, do amor e da caridade, tem por finalidade a ressurreição. Tudo que ele fez foi maravilhoso. Ressuscitou os mortos, curou os enfermos, fez os paralíticos andar, multiplicou pão, multiplicou vinho, fez a água no vinho, fez lá o que mais, pagou imposto e fez uma porção de coisas divinas. Glória a Deus. Mas o maior feito foi a ressurreição, ele ter ressuscitado. Ter ressuscitado. Quando ele curava o corpo, ele queria dizer, eu também curo almas, viu? Também curo alma. Eu também sou médico de alma. Quando ele ressuscitou os mortos, ele dizia, eu sou a ressurreição e a vida. Como eu ressuscitei ele, eu vou ressuscitar vocês um dia também. É assim. Então, ele foi as primícias do que dorme. Ele morreu na carne. Terceiro dia foi ressuscitado. Querendo dizer, agora eu vou para o céu e vou ressuscitar todos que estão com o nome no livro da vida. Vou ressuscitar a todos que creram no meu nome. Ele ressuscitou. Ele disse, eu pude ressuscitar. Eu posso ressuscitar cada um de vós. É verdade? Eu sou Deus. Eu não extingo
extingo com a morte não extingue, a morte não acaba com o meu poder. Ele estando morto, ele foi nas prisões dos espíritos, lá nos lugares tenebrosos, onde dormia a alma dos pecadores, e pregou para eles também, aqueles que creram será salvo também. Então é o poder do Senhor. Aí ele subiu ao alto, levou o poder, levou cativo o cativeiro, matou a morte, e hoje, irmãos e irmãs, as almas que dormem, ninguém falará mais com eles, e eles não falarão mais com ninguém também. Dorme porque Cristo matou a morte, o império da morte, com a vinda do pecado sobre Adão e Eva, entrou a morte no homem. O homem não é para ver a morte, mas viu a morte por causa do pecado. Mas Jesus Cristo, agora vindo, ele matou o velho Adão e fez novos homens para servir em espírito e em verdade. Então, para os que são uma nova criatura em Cristo, a morte já morreu, de morte morrida, o Senhor matou a morte. Então, dá glória a Deus, o que é esse espavento, porque esse medo, que o Senhor vai falar de morte, que vai levar uma rosa, que tem um cravo aqui. Estou vendo nem um cravo, nem uma rosa aqui, estou vendo flores belíssimas, irmão. Se o Senhor for recolher tudo que se torna em flor, tudo que chega num grau de espiritualidade e santidade, não fica nenhum aqui para fazer prodígios e milagres. Então, irmãos, hoje é esta palavra também que o Senhor, bem que eu falei, Senhor, me aponta outra, será que não é aquela? O Senhor falou, que negócio de será isso aí? Quem é que manda aqui? É eu ou você? Então está aqui a palavra da ressurreição. Irmão, dão glória a Deus. Tu serás ressuscitado um dia para a glória do eterno Deus também. Toda a nossa finalidade é morrer santo, morrer justo, morrer limpo, o passaporte espiritual para a vida eterna. E tu temes pelo teu filho, pela tua filha, trabalharei na tua casa, até depois da tua partida trabalharei na tua casa, na tua família também, para salvar os teus escolhidos também, porque eles hão de ressuscitar, não para a vergonha e ignominia, para a desonra e para a perdição eterna, mas para a vida eterna no reino dos céus, diz o Todo-Poderoso. Estamos semeando aqui, irmãos, sofrendo aqui na carne, quando se trata de uma luta espiritual, e nessa luta entre a carne e o espírito, o inimigo, as coisas do inimigo, a carne se intrometeu pelo pecado de Adão e Eva. E entre nós, o inimigo, e a nossa alma está a nossa carne. A carne é fraca, a carne ameaça. A carne é como que uma casa que tem só criança dentro, só mulheres, e de repente o chefe da casa se vê ali só com mulheres, só com crianças, e os assaltantes, os violadores estão do lado de fora. E o homem estremece, diz, se tivesse mais homens comigo, se não tivesse mulheres e crianças, assim também é nós, irmão. Lá se não tivesse essa carne, nós já teríamos posto Satanás debaixo do nosso pé, não é verdade? Pela carne ele quer entrar, pela carne ele abate, pela carne ele quer matar, pela carne ele quer impedir que a nossa alma se chegue a Deus. Temos um ponto fraco que é a nossa carne, e ele sabe desta fraqueza, mas Deus te manda dizer que a tua carne não atrapalhará o meu trabalho na tua alma. Deus tem seus anjos no céu, glorioso, magnífico em poder e em glória. Tem anjos poderosos que estão reservados para os últimos dias, com poucas tarefas, mas tarefa definitiva e gloriosa, onde encerra todas as coisas, não é verdade? Então, na paz da vontade de Deus. E Deus podia também mandar fazer nós aqui, virar tudo anjo aqui, né? Então você não vai viver mais na carne agora, e vai ser tudo espiritual agora. Então não teria casamento, não teria amor, não teria amizade. Nós éramos tudo anjo aqui. O que nós estamos fazendo aqui nesse mundo de perdição? Tem lugar para anjo aqui na terra? Não tem lugar para o anjo trabalhar e viver aqui. Então ficou esta carne, não é verdade? E a glória e o poder de Deus está aqui nesta carne tão fraca, você faz a minha vontade. Inimigo não te vence, inimigo não convence você a pecar, a transgredir, mas está firme na minha graça. Embora os anjos não tenham esta carne, e outros transgrediram por vanglória e por ilusão, e por cobiça e por grandeza, não é verdade? E nós nesta carne aqui, tentada, abrasada, enfraquecida, faminta, dorida, às vezes abandonada pelo próprio Deus, não, você vai passar essa prova, vai passar, você vai morrer com essa enfermidade, e nós aqui clamando, é verdade? Às vezes a carne é convidada, às vezes aparece um petisco, aparece um prato,
desaparecem as ofertas, as coisas boas de se pegar, e a carne está aí da novo, torne de novo aí dando trabalho, não é verdade? Impedindo nós de sentir comunhão, sentir maior afeto, maior carinho, maior amizade. Temos que amar os irmãos com respeito, amar os irmãos com respeito. Se achega muito é a carne, se achega muito no irmão é a carne, cuidado, se chega nas irmãs, cuidado, é do sexo oposto, e aquela carne sempre impedindo, né? Mas dá glória a Deus, que a carne vai ficar aqui na terra, lá no céu vai entrar só o Espírito santificado. A nossa alma vai entrar no reino celestial. Não vai ter sexo, nem casamento, nem indústria. Não vai ter nem indústria. Não vai ter também nada, nem diversão também. Não vai ter pregão, montanha russa, montanha japonesa. Não vai ter diversão lá, irmão. O gozo, a felicidade vai ser viver plenamente no Espírito, no corpo espiritual celestial, livre da carne, compreendendo Deus, amando Deus, e Espírito, a pessoa que está em Espírito, ele está em todos os lugares, que diz junto à mesa Abraão, Isaac e Jacó, mas a mesa vai ser milhões que vão que ser salvos. Eu vou sentar onde um telefone celular, Abraão, estou aqui, Abraão, não, irmão, você é Espírito, quem é Espírito está em todo lugar, sente todas as coisas, sente todos os efeitos. Não, glória a Deus, dentro de ti tem essa alma espiritual e celestial que eu estou trabalhando nela também. Ela é poderosa, é maravilhosa, é gloriosa. Ela é divina, ela veio de Deus e voltará para Deus também. E esta carne veio da terra e para cá, para a terra, ela voltará também. Veio da terra e para a terra voltará. Ela se transformará de novo em pó. Então a glória da carne é passageira, mas não é vã também. Ela tem que trabalhar, tem que construir, tem que florir, tem que dar sementes. Tem que louvar e glorificar a Deus e trabalhar na bendita obra de Deus. Porque ele diz aqui, o teu trabalho na minha obra não será em vão, mas será um grande e avultado galardão. Então, como se fala em espírito, se fala em coisas celestiais, parece que nós nos sentimos almas, sentimos corpos celestiais. E quando se fala na morte da carne, a gente parece que volta para a carne. Quando eu sou nada. Não sou nada, meu Deus do céu. Não sou nada. Eu vou feder, eu vou morrer. Os bichos vão me comer. Ai, irmão Paulo, que palavra. Os bichos vão. Mas dá glória a Deus. Deus te pôs neste corpo para salvar tua alma. Este corpo não deve ser odiado, nem muito e demasiadamente amado, idolatrado. Este corpo tem que fazer o suficiente para ser salvo, para cumprir as suas obrigações, ficar dentro das suas limitações, obedecer a Deus em espírito e em verdade, ter domínio a tua alma sobre ele, a tua vontade eterna do eterno Criador dentro de ti, cumprindo os requisitos de Deus e dominando a tua carnalidade e dizendo, ó carne, tu és esplendorosa hoje tu vives, hoje tu cheiras bem, hoje tu fazes, hoje tu trabalhas, hoje tu amas e é amado, tu és até desejado, mas vai chegar uma hora que ninguém vai te desejar, mas a tua alma será eternamente desejada, amada. E a hora já passou, irmão. E ainda tem mais coisa para falar da alma, não é verdade? Mas o que é isto então, ó Deus? Que de repente o homem se torna em nada, sua estrutura, sua sabedoria, seu conhecimento, a sua ciência, sua grandeza, suas 10 línguas, sua faculdade, sua estrutura, tocava violão, tocava violino, tocava violoncelo, tocava piano, tocava isso, era pintora, que mais era costureira, fazia arte, fazia aquilo, subia morro, descia morro, pulava 5 metros de altura, corria não sei quanto, era formoso, era belo, agora morreu, aonde vai isso, para onde vai, ninguém sabe, quando a luz se apaga, ninguém sabe para onde ela vai, dá glória
para onde a tua alma vai. Quando a luz desta mundo apagar, acenderá ao sol da justiça. Tocava 10 instrumentos, não vai tocar mais 10 instrumentos. Era médico, não vai ser mais médico. Era engenheiro, não vai ser mais engenheiro também não. Era poliglota, falava 1000 línguas, não vai falar mais língua também não. Não vai falar. Era cientista, químico, não é cientista, químico, não, mas faz foguete. Engenheiro aeronáutico, engenheiro, era tudo, morreu, não é mais nada, não é mais nada. Que as coisas desta vida ficam gravadas na mente, e a mente é carne, é músculo. Agora diz que é gordura também, a mente, na verdade, é gordura, é a carne, é músculo, é isso, aqui é tripa, é não sei o que mais, e vai acabar. O que está armazenado na carne, vocês estão entendendo? Vai acabar, o engenheiro, o médico vai dizer, vai acabar, mas o que está escrito na tua alma não apagará jamais. Era um grande cientista. Quem ele era? Era um grande tenor. Quem ele era? Era um grande isto, era um grande futebolista, um grande químico, um grande ele era. Dá um glória a Deus. Tu nunca serás, aleluia, no passado, tu sempre serás no presente, porque para você, aleluia, a vida eterna já começou na tua alma. Por isso que diz, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Qual é o sentido dessa frase? Quem é o Deus deles? Quem é o Deus desse povo? Esse povo é o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Mas eles não morreram? Eles morreram, mas estão dormindo o sono do justo. Mas o Deus deles vai ressuscitar eles. O Deus deles não era, o Deus deles é e será eternamente. Uma força de expressão, dizer, Deus era, é e será eternamente. Deus é e está acabado. Deus é, Deus não foi, Deus é. Deus não chegou, Deus sempre esteve. Deus não chegou, Deus sempre esteve. Deus não se criou, Deus sempre existiu, não é verdade? Deus não vai lá, Deus não vem aqui, Deus não sobe, Deus não desce, Deus já está em todos os lugares. Quando Pedro estava se afogando, clamou, Senhor, socorre-me! O Senhor estava longe, que não se distinguia ele. Senhor, socorre-me! Logo o Senhor já estava com a mão lá. O Senhor está em toda parte, o Senhor não precisa ir. Quando tu não sentes a presença de Deus, não diga, desça, desça, não! Manifesta-te! É a palavra certa. Manifesta-te. Trabalha, fala. Cumpre a tua palavra. Então esta é a palavra de hoje, irmão. Dá um glória a Deus. Eu vou gravar minha palavra na tua alma. Então vai daí que temos que acabar a palavra, né? E vai daí para encerrar. O que vai encerrar? Vai encerrar aqui. Quando o homem ressuscitar, o homem e a mulher, o gênero humano, ressuscitar, ele, a segunda ressurreição, né, que é dos pecadores, né, primeira é do justo, e outros virão direto para o Senhor, né? Todos os homens, então, que ressuscitar na primeira segunda ressurreição, né? Quando ele ressuscitar na segunda ressurreição, todos ressuscitarão. O que creu, o que não creu. Eu não creio em nada, eu não vou ressuscitar então, eu vou me apagar. Todos ressuscitaram, todos. E o Senhor vem, acorda, vou dormir, acorda. Não, eu não creio em nada, eu vou ficar dormindo. Todos vão ter que ressuscitar. E todo joelho vai se dobrar diante do Senhor e confessar que Jesus é o Rei da glória.
Mas quando eles ressuscitarem, não vai ressuscitar o poeta, não vai ressuscitar o cantor, não vai ressuscitar o químico, não vai ressuscitar o grande ou o pequeno, vai ressuscitar a alma dele, a poliglota dele não vale mais nada, a química dele não vale mais nada, ele não vai ter mais avião para construir, nem casa para edificar, nem piano para tocar, não vai ter mais nada. Quando eles ressuscitar, é a alma deles que ressuscitar. O que eles vão ser? Vão ser o que eles ficaram escrito: pecado, adultério, prostituição, morte, ruindade, ódio, pecado. Vão ressuscitar com tudo isso aqui, com toda essa capacidade deles de fazer o mal, de apavorar. Vão se apavorar e vão apavorar também, viver em ruína, viver em contenda. Você pensa que vai ter paz? Não vai ter briga, um vai querer um lugar do outro, esse aqui está mais frio, vai querer aquela briga tremenda, né? Então eles vão ressuscitar com aquilo que eles dormiram, não é verdade? E já, mas não vai mais, não é a parte material que eles aprenderam, mas é a parte moral, é o caráter, é a dignidade. Eles vão ressuscitar com aquela indignidade, aquela perversidade, irmão. Vão ressuscitar com a capacidade de continuar fazendo aquilo. Mas e a parte do homem que ele foi? Ele esqueceu, acabou o homem acabou, a carne, a mente acabou. Eles vão ressuscitar num corpo espiritual, não é verdade? E do outro lado, irmão, na primeira ressurreição, não é verdade? Então ressuscita o justo. Eu fui poliglota, não é mais poliglota. Porque não diz a palavra, caridade é perfeita caridade, quem havendo língua cessarão, além da profecia cessarão, só restará a caridade, que lá vai cessar a profecia, vai cessar as línguas, vai cessar a cura, que lá não precisa nada, lá não tem doença, lá não tem profecia, vou dizer o futuro, lá, o dia lá é hoje, não precisa, aleluia, o futuro é eterno, na verdade. Então quem ressuscitar, vai ressuscitar com a caridade, com o amor, com a piedade, aí sim, aí ele é oficial nessas coisas aí, vocês estão entendendo? Quando eles ressuscitarem, eles vão ressuscitar aquilo que eles aprenderam, que está escrito na alma, o que eles levaram na alma, o amor, a caridade, a fraternidade. Então vamos executar estas qualidades do verdadeiro santo. Então leva para tua casa esta palavra e te prepare para morrer também, sem medo da morte, sem se apavorar também, irmãos. E se o Senhor levar algum de nós também, chore com medida também, chore com medida, não se desespere, não se amedronte. Espere a morte com dignidade. Para nós a morte do corpo ela chega, mas a morte da alma já morreu há muito tempo, diz o Senhor. Vai para tua casa com esta consolação. A igreja parece que fica meia murcha. Eu queria falar de tanta coisa. Eu vim para viajar, eu vim para ir para a Itália, eu vim para ir para cá. Vai para onde você quiser. Mas olha, a morte vai também para a Itália, vai para o Japão, vai para a Alemanha, vai para tudo. Leva na tua bagagem também o passaporte para a vida eterna. Oh Deus do céu! Misericórdia, como é que eu vou viajar agora? Como é que eu vou voltar para casa? Esse irmão Paulo prega essas palavras. Tem piedade da igreja, Senhor. Eu vou no caminho, vou pensando, vou clamando, vou suplicando. É isso que eu quero, diz o Senhor. É isso que eu quero provocar em vossas vidas, nos vossos pensamentos. Vai trabalhar, vai viajar, vai ganhar o pão, mas vai com o passaporte preparado. Na alegria, na festa, na fartura, na saúde, nas facilidades, nas facilidades dos aviões, que não tem avião que cai quase mais, na verdade. É bom que o avião chacoalha. Tome com o teu sangue. Está vendo uma revista lá que não é boa? Olha, vai, compre com o teu sangue. Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Eu conheço vocês por nome de alma, há muito tempo que eu vos conheço, diz o Senhor, na verdade. Se tudo vai bem, na verdade. Tem muito dinheiro no tanque, tanque cheio, carro bom, tem amortecedor, ar-condicionado, que importa o tempo lá fora. Agora vai no poesazinho, cobre com o teu sangue, se furar o pneu, senhor, e aquele araminho que eu pus no outro, e se quebrar cheio de araminho, e se aquele outro, senhor, e meu Deus do céu, se fizer frio, e se fizer calor, Volkswagen não tem radiador, não tem ar, né? Mas isso e aquilo, então vai clamando o Senhor. Hoje com a comodidade, irmão, nós pouco pensamos no Senhor. Vamos
levar esta palavra, irmãos, dentro do nosso coração. Vimos 2 quadros hoje aqui, 2 crianças mortas, de 19 e um com 23 anos. Saíram para passear, não voltaram mais para casa. Vamos levar o nosso passaporte. Bem que eu queria ir para lá para hoje. Eu tinha que estar aqui para ouvir a minha palavra, disse o Senhor. Leva na tua bagagem também a preparação eterna. Porque no momento o Senhor pode levar qualquer um de nós, irmãos. Se o Senhor vier e você não estiver fazendo a vontade dele, então agora, se esta palavra te pôs medo e temor, é para isso mesmo que ela veio hoje aqui também. E quantas criaturas que estão aqui também testemunhadas hoje, de outras denominações, que também não estão com o passaporte preparado. Pega o passaporte hoje aqui. O passaporte é Jesus Cristo no coração. Deus seja louvado. Que a paz de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seus santos testemunhos, sua eterna palavra. Aleluia. E o direito da ressurreição esteja dentro de cada coração. Amém.